Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, nós vamos fazer um retoma-coque, o nosso segundo deste ano, né? E nesse retoma-coque, nós vamos relembrar um pouquinho o sistema circulatório, excretor e sistema nervoso. Então, vamos começar, né, já com o sistema circulatório. E aí eu vou relembrar com você um pouquinho sobre a anatomia do coração. Então, o coração, ele tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios recebem o sangue, os ventrículos expulsam o sangue, né, do interior do coração. Nós temos os vasos sanguíneos que estão ligados diretamente ao coração. Entre eles, nós temos a artéria aorta, que está ligada diretamente ao ventrículo esquerdo, as artérias pulmonares, que estão ligadas ao ventrículo direito. Lembra que as artérias transportam sangue do coração para outras partes do corpo, né? As veias pulmonares, que estão chegando, né, ao átrio esquerdo, e as veias cavas, que chegam do corpo. Daí a gente tem a veia cava superior e a veia cava inferior. E ainda sobre o coração, a gente precisa lembrar com você sobre as válvulas cardíacas. 4 válvulas principais, assim, a válvula pulmonar e a aórtica, que são as 2 válvulas que abrem a entrada, né, das artérias, aorta e pulmonar, respectivamente, né? E as válvulas mitral ou átrio ventricular esquerda e tricúspide ou átrio ventricular direita. Tricúspide no lado direito, com 3 pontinhas, né? E mitral com 2 pontinhas no lado esquerdo. Essas válvulas, elas servem para dar um sentido único ao sangue dentro do coração. Então, o sangue entra no átrio, passa para o ventrículo e do ventrículo vai para dentro das artérias, certo? Quando a gente fala de coração, eu ainda lembro com vocês os movimentos cardíacos. A sístole, que é o movimento de contração da musculatura do coração. Músculo cardíaco se chama miocárdio, né? E a diástole, que seria o relaxamento. Quando você pensa no movimento que o coração faz, né, ou nos movimentos, você pode pensar assim, ó, acompanha ali no desenho comigo, ó. O sangue está nos átrios, ó, nos átrios esquerdo e direito. Quando o sangue está entrando no átrio, é porque os átrios estão em diástole, para poder se preencher de sangue. Aí o sangue vai ter que ser jogado para dentro do ventrículo. Para isso, a parede muscular do átrio precisa fazer a sístole. Então, quando os átrios fazem sístole, jogam o sangue do átrio para dentro do ventrículo, ó, passando através das válvulas mitral e tricúspide, certo? Mas não esqueçam que nesse exato momento em que o átrio está fazendo a sístole, o ventrículo tem que estar fazendo a diástole para poder receber o sangue. O sangue vai chegar no ventrículo agora. E do ventrículo, esse sangue tem que ir para dentro das artérias. O que os ventrículos precisam fazer agora? A sístole. Para quê? Para jogar o sangue, para bombear o sangue para dentro das artérias e aí o sangue seguir o seu caminho. Ou vai aos pulmões ou vai para o corpo, certo? Então, perceba que quando os átrios estão fazendo sístole, os ventrículos estão fazendo diástole e vice-versa. Perfeito? Sempre assim. Sístole é a contração, o sangue é expulso dessa cavidade. Diástole é a dilatação, é quando a cavidade se preenche de sangue. Perfeito? Para fechar os órgãos do sistema circulatório, né, além do coração, a gente tem então os vasos sanguíneos. Artérias e veias são os principais vasos sanguíneos que formam o nosso sistema circulatório. Bom, as artérias, elas conduzem o sangue do coração para os tecidos. Não importa se é sangue arterial ou sangue venoso. Se o sangue estiver indo em sentido a um órgão, a um tecido, ele sempre está indo por dentro das artérias. E se o sangue estiver retornando, né? Ele está vindo de um órgão, de um tecido em sentido ao coração, ele sempre estará vindo por dentro das veias. De novo, eu repito, não importa se é sangue arterial ou se é sangue venoso, certo? Por essa razão, a parede das artérias, ela tende a ser mais grossa. A musculatura que forma, a musculatura lisa que forma as artérias, é uma musculatura mais grossa do que a musculatura que forma as veias.
Por quê? Porque as artérias suportam maior pressão, afinal de contas, o papel do coração é o de bombear o sangue. E ele bombeia para dentro das artérias. Se as artérias não tiverem as paredes grossas, elas podem não resistir. Então, dentro das artérias, a gente percebe que o sangue exerce mais pressão. O sangue circula numa velocidade maior do que quando comparado com as veias. Menor pressão, menor velocidade. E ainda temos mais uma diferença. Na parte interna das artérias, não temos válvulas. Na parte interna das veias, precisamos das válvulas. As válvulas internas, nas veias, ajudam a impedir o refluxo do sangue. Então, é importante, né, principalmente quando a gente pensa em membros inferiores. Imagina a distância que o sangue tem que percorrer do meu pé até o coração, né? Então, eu preciso dessas veias, além das válvulas dentro das veias. Além das artérias e além das veias, nós temos os vasos capilares. O que são os capilares? São os vasos bem fininhos que nutrem diretamente as nossas células. Os capilares podem ser de artéria ou de veia, não importa. Lembra, se está chegando a um órgão, é um capilar de artéria. Se estiver saindo desse órgão ou tecido, é um capilar de veia. Perfeito? Muito bem. Pensando na circulação como um todo, a gente divide ela em dois momentos, assim, a chamada grande circulação, que é o percurso que o sangue faz saindo do coração, passando por todos os órgãos do corpo e voltando ao coração. De onde sai esse sangue? Ele sempre sai do ventrículo esquerdo, por dentro da artéria aorta. Daí, essa artéria aorta ramifica, vai levando o sangue para vários órgãos do corpo, até chegar às células, né? Onde vai fazer trocas gasosas, trocas nutritivas e vai ter que voltar ao coração. O retorno é por dentro das veias. Para ser mais exato, vai entrar no coração pelas veias cavas superior e inferior e vai entrar na cavidade chamada de átrio direito. Saiu do ventrículo esquerdo, chegou no átrio direito. Fechamos a grande circulação. A outra parte é a pequena circulação ou circulação pulmonar. O sangue sai do coração, vai até os pulmões e volta ao coração. Mas sai do coração exatamente de onde? Do ventrículo direito agora. Pega as artérias pulmonares, chega aos pulmões, faz o processo chamado de hematose, onde o sangue deixa o gás carbônico e pega o oxigênio. Ou seja, o sangue venoso se transformou em sangue arterial e retorna ao coração por dentro das veias pulmonares. Entra no coração, no átrio esquerdo. Então, a pequena circulação começou no ventrículo direito e terminou no átrio esquerdo. Perfeito? Com isso, a gente fecha, né, a ideia do percurso da circulação no nosso corpo. Quando o sangue circula, ele não leva só oxigênio, não tira só gás carbônico, né? Ele está diretamente ligado também com a questão nutritiva, de retirada de excretas, e é por isso que a gente já emenda aqui, né, com o sistema excretor. Quando o sangue está indo às células levar oxigênio, ele também já faz a retirada dos excretas. Excretas são substâncias produzidas pelas células, são tóxicas e que precisam ser eliminadas do corpo. Então, o sangue retira da célula e depois essas substâncias precisam ser retiradas do sangue. E é aí que entra, então, o sistema excretor, mais especificamente o sistema urinário. Eu vou te apresentar aqui, tá? Diretamente, assim. O sistema urinário, ele é constituído de um par de rins que são responsáveis pelo processo de filtração do sangue. Quando os rins filtram o sangue, eles já estão formando a urina. Daí, a urina vai descer pelos ureteres até a bexiga, que vai armazenar essa urina. E quando a bexiga estiver preenchida, nós vamos precisar eliminar a urina, esvaziando a bexiga através da uretra. Então, em termos de estruturação, né, são os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. A questão é, como é que os rins fazem esse processo de filtração? O que tem no interior dos nossos rins? Os néfrons. Os néfrons são as unidades filtradoras. O que você está vendo aí é uma imagem desse néfron. Então, você tem o sangue chegando
passando pelo néfron e saindo. Então, nós temos um ramo, né, de uma artéria e de uma veia renal. A artéria chegando e a veia saindo. São capilares, tá, pessoal? Para ser bem exata, né? São vasos sanguíneos de calibre bem pequeno. Daí, o néfron em si, ele vai ser constituído por um glomérulo, que é um enovelado da própria artéria renal, ou do capilar de artéria renal, né? Dentro de uma cápsula, que a gente chama de cápsula de Bowman ou cápsula glomerular. Isso aí, nessa região do nosso néfron, é onde vai estar acontecendo a filtração glomerular. O que é isso? Os excretas que estão no sangue saem do sangue por diferença de concentração e caem nessa cápsula. E aí vão percorrer um longo tubo. Só que nesse ponto da filtração, não sai da corrente sanguínea apenas os excretas. Sai água para diluir os excretas e também saem muitas outras substâncias boas, como glicose e íons, certo? Não sai proteína, porque proteína é muito grande. Moléculas de alto peso molecular, né, moléculas grandes, não passam, certo? Só as moléculas menores. Esse filtrado glomerular vai percorrer um longo tubo, dividido em 3 regiões, basicamente, tá? O túbulo contorcido proximal, que é logo na sequência do glomérulo, a alça de Henle, que é um estreitamento desse tubo, o túbulo contorcido distal, e aí a gente tem o ducto coletor. Enquanto esse filtrado glomerular está passando por esses tubos, contorcido proximal, alça de Henle, tubo contorcido distal, está ocorrendo um fenômeno muito importante no processo de formação da urina, que a gente chama de reabsorção tubular. O que é essa reabsorção tubular? Parte das substâncias que tinham saído da corrente sanguínea lá no filtrado glomerular vão voltar para dentro da corrente sanguínea. Depois que a reabsorção aconteceu, a gente tem daí sim a formação da urina pronta para ser eliminada. Esse processo de filtração e de reabsorção, ele é controlado por alguns hormônios. Entre esses hormônios, a gente tem o ADH, que é o hormônio antidiurético, produzido numa região do nosso sistema nervoso, que é o hipotálamo, e liberado por uma glândula chamada de hipófise. Esse hormônio, ele deixa de ser liberado na nossa corrente sanguínea sob o efeito de bebida alcoólica. Por isso que a ingestão de bebida alcoólica faz a gente liberar mais urina e, como consequência, a gente pode ter problemas de desidratação. Além do ADH, um outro hormônio importante envolvido no controle desse processo de reabsorção é a aldosterona, que é liberada pelas suprarrenais. São glândulas que ficam em cima dos rins. É outra função, digamos assim, o rim filtra. E as suprarrenais liberam outros hormônios, além da aldosterona, né? Mas nesse momento, a aldosterona ajuda nesse processo de reabsorção de íons e também daí na reabsorção de água. E para terminar, o terceiro hormônio é o fator natriurético atrial, que é liberado pelas cavidades do próprio coração. Esses hormônios, juntos, na verdade, pessoal, eles não estão só fazendo o processo de reabsorção, ajudando na formação da urina. Eles estão ajudando a manter a homeostase do nosso corpo, o estado de equilíbrio que nós precisamos, principalmente equilíbrio osmótico. Por isso que a gente diz que a excreção ela está diretamente relacionada com a pressão arterial. Pressão arterial é a pressão que o sangue faz sobre os vasos sanguíneos, é isso mesmo. Não esqueçam que a água que você elimina na urina é a água que você tirou do seu sangue, do seu plasma sanguíneo, tá certo? Então, quanto mais água você elimina na urina, mais água você está tirando do seu plasma sanguíneo. Quanto menos urina você elimina, menos água você está tirando do seu plasma sanguíneo, tá certo? E envolvendo nessa questão de controle, já que estamos falando disso, vamos pensar também, né, no controle feito pelo sistema nervoso em outras funções do nosso corpo. Para eu te falar de sistema nervoso, eu obrigatoriamente tenho que começar te apresentando o neurônio.
O neurônio ele é dividido em duas regiões, né? O corpo celular, que é onde a gente tem um volume maior, né, da própria estrutura celular, citoplasma, organelas, núcleo. Só que é no corpo celular que ficam os dendritos. Dendritos são essas ramificações, ó, que captam os estímulos. Quem recebe os estímulos são os dendritos. Aí, o dendrito, que recebeu esse estímulo, sofre um potencial de ação e transmite esse impulso que vai percorrer um prolongamento grande nos nossos neurônios chamado de axônio. A gente costuma dizer que o axônio, ele transmite os impulsos. Transmite para onde? Para outros neurônios, para outras células do corpo que vão atuar, né, nesse mecanismo de controle, tá certo? Em torno desse prolongamento da membrana, que a gente chama de axônio, pode formar-se bainha de mielina ou extrato mielínico, que é um envoltório feito basicamente de lipídios, produzido por células especializadas chamadas de oligodendrócitos, cujo papel é acelerar a transmissão do impulso. Neurônios com bainha de mielina transmitem o impulso mais rapidamente do que neurônios sem bainha de mielina. Mas esse extrato mielínico, ele não é contínuo. Existem pontos de descontinuidade, onde não há, na verdade, a bainha de mielina, que são esses chamados nó neurofibroso ou nódulo de Ranvier. Tanto faz. São interrupções no extrato mielínico. E é nessas interrupções que a gente vai ter, na verdade, o potencial de ação passando através do nosso axônio. E é por isso que a gente diz que o impulso ele é saltatório. A gente precisa de um chamado limiar mínimo de excitação, que é para o impulso ser gerado. Uma vez que o impulso foi gerado, ele vai percorrer dendrito, corpo celular, axônio, vai chegar no final do axônio, onde nós temos o terminal do axônio, onde aparecem as vesículas sinápticas. Dentro dessas vesículas, nós temos substâncias químicas chamadas de neurotransmissores, que vão ser liberados numa fenda, num espaço, para estimular um próximo neurônio, ou uma célula muscular, ou uma célula glandular, tanto faz, onde nós vamos ter daí o fenômeno chamado de sinapse, que é a comunicação de uma célula nervosa com outra célula do corpo. Perfeito? Daí agora sim, eu posso pensar um pouquinho nessa história do impulso nervoso. Quando eu penso no impulso nervoso, eu tenho que pensar nesse potencial elétrico da membrana dos nossos neurônios. O potencial de repouso, né, ou seja, um neurônio polarizado, é um neurônio cujo potencial elétrico negativo é maior dentro da membrana do axônio do que fora. Então, nós temos na parte interna um potencial elétrico negativo, na parte externa um potencial elétrico positivo. Isso é um neurônio em repouso, um neurônio polarizado. O que vai acontecer se você gerar o estímulo, aquele limiar mínimo que eu falei para vocês? Nós vamos inverter esse potencial de ação. Olha só, nós vamos inverter o quê? As cargas elétricas, na verdade, certo? O que vai acontecer aqui nessa inversão? Daí nós vamos gerar, então, o potencial de ação. O que é esse potencial de ação? É quando eu conseguir fazer com que haja um predomínio de cargas positivas dentro do neurônio e um predomínio de cargas negativas fora do neurônio. Só que eu preciso que você observe que esse potencial de ação, ele percorre a membrana do axônio. Então, quando essa diferença, né, de potencial for para frente, a região imediatamente anterior já está repolarizada de novo. Então, tudo isso é muito rápido, assim. E para que os nossos neurônios, né, retomem ao estado de repouso, né, ou seja, para que eles tenham a polarização feita novamente, nós precisamos da bomba de sódio e potássio. Então, nós geramos uma diferença de potencial, o neurônio ficou despolarizado e nós precisamos repolarizar. A repolarização implica em nós termos, então, a ajuda dessa tal bomba de sódio e potássio. Perfeito? Seguindo em frente, quando eu falo de sistema nervoso propriamente dito, ele é basicamente formado por essa célula que a gente apresentou para você, que é o neurônio.
Nosso sistema nervoso ele é dividido em duas regiões, assim. Uma região que processa as informações, é a central de processamento. Por isso chamamos de sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e pela medula. E tem uma outra região que é quem, digamos assim, abastece essa central de processamento, que é o sistema nervoso periférico, que é formado só por nervos e por gânglios. E aí nós temos no sistema nervoso periférico a região somática, que é voluntária, e a região autônoma, que é involuntária. E dentro dessa ação involuntária, nós ainda temos o sistema nervoso autônomo dividido em simpático, que tende a estimular e acelerar a transmissão dos impulsos, e o sistema nervoso parasimpático. Mas vamos dar uma esmiuçadinha nisso rapidamente, tá bom? O encéfalo, sistema nervoso central, região do encéfalo e da medula, sempre protegidos por, primeiramente, estruturas esqueléticas. A caixa craniana protege o encéfalo e a coluna vertebral protege a medula espinal. Por dentro dessa estrutura esquelética estão as meninges, que são 3 membranas que revestem também o nosso sistema nervoso central. Então, a central de processamento, ela é totalmente protegida pelas meninges e por estruturas ósseas. Não esqueçam, é a região que faz o processamento das informações, por isso a necessidade de proteção. Da região do sistema nervoso central, eu vou destacar para você alguns órgãos mais específicos, assim. Então, eu botei aqui e vou destacar o telencéfalo. O cérebro, propriamente dito, 2 hemisférios cerebrais, todo dividido em circunvoluções, por isso todo cheio de voltinhas, né? Região externa, região cortical, o córtex, né? Do nosso telencéfalo, né? Do nosso cérebro, responsável por todas as ações voluntárias, pensamento, memória, raciocínio, emoção, sentimento, fala, sentidos, tudo telencéfalo. Ou seja, a maior parte das funções do nosso sistema nervoso central são desempenhadas realmente por esse órgão. Mas cuidado, não temos só telencéfalo na região do encéfalo, certo? Eu vou destacar para você ainda, aqui no encéfalo, o cerebelo. O cerebelo, ele é responsável em comandar as ações do equilíbrio, do tônus muscular e da coordenação motora. Veja, quem executa a ação, tudo bem, é uma ação voluntária, estou aqui mexendo minha mão, mas eu preciso fazer um movimento coordenado, eu não faço um movimento todo aleatório. A coordenação é o cerebelo. A ação voluntária de eu movimentar, daí sim, é o meu cérebro, certo? E do tronco encefálico, que é toda essa região aqui, né? Ó, isso aqui tudo é o tronco encefálico. Eu vou destacar para você o bulbo ou medula oblonga. Por quê? Porque essa região do tronco encefálico comanda respiração, frequência cardíaca e também participa do controle de pressão arterial. Quando falamos de respiração e quando falamos de movimentos cardíacos, já havíamos citado, né? Que quem comanda isso é o bulbo ou medula oblonga. Veja, não é voluntário, é tudo involuntário isso. Cérebro, telencéfalo, cuida das ações voluntárias. Perfeito? Ainda no sistema nervoso central, a gente tem a medula daí. Tá, para que serve a medula? Levar e trazer informações. Olha só, o meu encéfalo comanda algumas funções importantes. Tá, mas essas funções recebem informações de áreas externas do meu corpo. Ah, estou tocando aqui na minha perna. Pois é, então a informação de que eu estou tocando na perna, eu estou sentindo, tem que passar pela minha medula para chegar no cérebro e o cérebro interpretar. Tem alguém mexendo na perna, tem alguém tocando, estou sentindo e assim por diante. Então a medula, ela recebe, traz, leva as informações do encéfalo para outras partes do corpo. Então, as informações chegam ao meu encéfalo mediante a medula, ou vão do meu encéfalo para outras partes do meu corpo. E além disso, não esquecendo, né, a medula ela é responsável também por alguns reflexos. Lembrando que reflexos são ações involuntárias, não dependem do meu cérebro, do meu telencéfalo, que está lá aqui, ó, na minha caixa craniana. É a medula que toma as decisões, literalmente. Sistema nervoso central processa informações. A medula está aí, processando informações. E na medula,
a gente tem os nervos raquidianos, que compõem o nosso sistema nervoso periférico. O nosso sistema nervoso periférico ele é formado pelos nervos cranianos, que são os nervos que partem do encéfalo. Os nervos raquidianos, que são os nervos que partem da medula. E os gânglios, o que são os gânglios? São os corpos celulares localizados fora do sistema nervoso central, ou seja, espalhados no nosso corpo junto com esses tais nervos. Lembrando que o sistema nervoso periférico, só nervos e gânglios, se subdivide em duas ações, ação voluntária e ação involuntária. Fica mais fácil você pensar desse jeito, ó. Nervos de ação voluntária. Estou mexendo minha mão. Se eu estou mexendo minha mão, eu estou fazendo isso porque eu quero. Então, os nervos que estão fazendo a minha mão se mexer, trazendo a informação lá do meu encéfalo, estão fazendo parte dessa divisão somática, ó. Controlam a musculatura esquelética, que fazem o controle do movimento voluntário. Meu coração tá batendo? Literalmente assim, né? Pois é. Então, quem tá comandando isso? Quem tá levando essa informação até o meu coração para ele bater? O bulbo, involuntário, não é isso? Pois é. Então, o que acontece? Nós temos nesse sistema nervoso periférico nervos que comandam ações involuntárias, musculatura lisa, coração, glândulas. E aí, nós dizemos então que é a divisão autônoma do nosso sistema nervoso periférico. Esse sistema nervoso periférico autônomo ainda pode ser subdividido em simpático e parasimpático. Qual que é a diferença na ação deles? Quando eu estou começando uma atividade física, um exercício físico que seja, meu coração acelera. O nervo está levando uma informação para o meu coração acelerar o ritmo, sístole e diástole mais rapidamente. Quem está levando é um nervo de raiz simpática. Terminei o exercício físico. O meu coração vai voltando ao normal. Alguém tem que dizer para o meu coração que ele tem que voltar ao batimento normal. Quem faz isso? Um nervo, agora de raiz parasimpática. Então, enquanto a parte simpática do nosso sistema nervoso autônomo tende a acelerar, por causa do mediador químico, né, do neurotransmissor que é a noradrenalina, o parasimpático tem um outro mediador químico, um outro neurotransmissor chamado de acetilcolina, que tende a diminuir o ritmo. Então, a gente diz que a ação simpática e parasimpática, né, elas têm ação ou ações antagônicas. Se um está acelerando, o outro está diminuindo o ritmo. Perfeito? Moçada, fechamos com isso, né? Rapidamente, passamos no sistema circulatório, sistema excretor e sistema nervoso. Um grande beijo para todos, espero que vocês aproveitem bastante esse Retoma Coque, tá bom? Fui, tchau, tchau!